vou fazer a apresentação da plataforma. No nosso lado direito ali temos o nosso irmão Moisés, conhecido da igreja. Quem vos fala é o Márcio, também conhecido. E ao centro aqui nós temos o nosso irmão Sandro, ancião lá do Jardim Ipanema. Está acompanhado da sua filha, Maria Eduardo. E antes da pregação aqui tem um louvor também, né, irmãos? Um dueto aqui, a Maria Eduardo e o Sandro. Que Deus possa usar vocês. Amém. Feliz sábado, irmãos. Eu estou muito feliz pela oportunidade de estarmos aqui novamente, de rever vocês e partilharmos juntos, da alegria de estarmos na presença de Deus para adorá-lo. E uma alegria ainda maior, porque Deus tem me dado a alegria e a oportunidade de participar do louvor junto com a Maria Eduarda, nossa filhinha mais velha. Hoje a Ana e a Ana Laura não puderam vir, ficaram lá na nossa igreja em Ipanema, mas mandaram saudação e um abraço fraternal para todos vocês. Que Deus seja louvado mais uma vez. Amém. Quer ficar pro lado de Jacage? Pode projetar se quiser, tá? Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória, aleluia, 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 aleluia. Adorarei, a ti eu canto glória, aleluia, 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 Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder em teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti e junto com os anjos cantarei, tu és santo exaltado, glória, aleluia, 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 Amém.
Deus seja louvado, amém? Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos. Pai querido, Pai de amor, agora abriremos a Tua palavra. E o Senhor, que já tem falado ao nosso coração de diversas maneiras, que agora nos fale por meio daquilo que está escrito no livro da vida. E que aquilo, Pai querido, que absorvermos dessa mensagem possa servir para o nosso viver diário, para uma transformação do nosso caráter e do nosso viver em santidade ao Teu lado. Que a fé, Senhor, seja multiplicada no meio do Teu povo. E que possamos, Senhor, profetizarmos. Que possamos, Senhor, testemunharmos da Tua breve volta e da Tua salvação. Em nome e por amor do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Eu convido você a abrir a sua Bíblia para começarmos a nossa conversa no livro de Mateus. Mateus, no capítulo 6. Primeiro livro do Novo Testamento, livro de Mateus, no capítulo 6. No versos 13 e verso 14. Esse texto fala... Todos encontraram? Amém. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. É Mateus 7, né? Perdão, irmãos, eu acho que eu eu anotei errado. Mateus 7, versos 13. Vocês estão lendo, deixa eu ver o que vocês estão lendo. O que eu pedi para vocês lerem aqui? Não, esse é depois. Mas eu li o 7,13. Perdão, já comecei errando, hein? Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. Poucos os que a encontram. Nós somos poucos aqui? Como nós podemos entender que somos pouco? Quando nós entendermos razão e proporção. Essa igreja no bairro da Brasilândia. Brasilândia tem hoje quantos habitantes? Em média. Quanto? 350 mil? Impressionante. Jaraguá ficou pequeno agora. Gente, vamos pensar. 350 mil habitantes. O que são 150 habitantes no universo de 350 mil pessoas? É um número relevante? Mesmo proporcionalmente irrelevante no que diz respeito ao número, conseguimos ser uma igreja relevante no lugar onde estamos? Ou será que não estamos desempenhando o nosso papel relevante de fazermos a diferença onde quer que formos? Vou fazer uma pergunta mais desafiadora ainda. Essa pergunta foi feita pelo nosso último pastor, pastor Rafael Malissani, que foi no final do ano para os Estados Unidos. Agora estamos com um pastor novo, pastor José Luiz. Pastor Rafael nos disse o seguinte: se as portas dessa igreja fossem hoje fechadas, se nós não pudéssemos mais congregar aqui na Brasilândia, se tivéssemos que sermos espalhados pela terra, é óbvio que vocês iriam para os lugares mais próximos, mas se na Brasilândia não pudesse mais ter igreja adventista, quem ia sentir falta além de nós mesmos dessa igreja? Se a minha igreja lá no Jaraguá, Jardim Ipanema, fosse fechada, quem é que ia protestar contra o fechamento da igreja, além dos seus membros? Quem sentiria a nossa falta aqui? Já parou para pensar?
esse ano, em 26 de setembro, eu completei 30 anos de batismo na Igreja Adventista. Amém? Glória a Deus. Mas fiquei pensando, justamente pela oportunidade, pelo privilégio que tive de passar esses 30 anos na igreja, de me perguntar, se Jesus me levasse hoje, quem além da minha família, quem além dos meus irmãos sentiria falta da relevância, do desempenho relevante do meu papel na sociedade? Será que o meu vizinho sentiria minha falta? Pergunta isso para você mesmo. E aí nós vamos voltar as nossas atenções a uma questão. Abram as Bíblias no livro de Mateus, agora no capítulo 6. Vocês estão perto? E leiam juntos Mateus capítulo 6, no verso 33. Leiam em voz alta. Vamos ler? Qual é o primeiro mandamento, igreja? Não terás outros deuses diante de mim. Lá em Êxodo 20, vocês vão encontrar. Mas o que isso tem a ver? Qual é a conexão que isso tem a ver com o que nós acabamos de ler no livro de Mateus? Eu quero falar com os jovens nesse momento. Eu fui convidado a assumir o ancianato jovem nesse ano de 2018, lá na igreja de Jardim Ipanema. E é um desafio tremendamente assustador. E sabe por quê, jovens? Porque vocês não gostam de ser desafiados. Então eu vou fazer um desafio diferente nesse momento. Eu tenho 2 bancos vazios aqui na frente da igreja. Eu quero os jovens dessa igreja lá, agora. Vocês podem fazer isso? Vocês aceitam esse desafio? Então todos aqueles que se entendem como jovens da igreja de Brasilândia, por favor, ocupem os 2 primeiros bancos da igreja. Eu estou convidando vocês, eu estou provocando vocês a virem aqui, ocuparem esses bancos aqui, ó. Para não termos bancos vazios aqui na frente, porque eu quero conversar um pouquinho com vocês. Que juventude linda vocês têm aqui. Porque a juventude, os jovens são o futuro da igreja. Amém? Pode vir para cá também. Todos? E considero como jovens também os de 100 para baixo. Então vamos fazer o seguinte: não deixa esses bancos vazios, vamos deixar os bancos de trás vazios. Vamos trazer a igreja mais pertinho para cá, ó. Eu nunca fiz isso, viu? Estou fazendo pela primeira vez. Eu quero vocês todos mais perto. Então, quem sentir vontade no coração, ocupe os bancos para frente, vai deixando vazio lá atrás. Vamos conversar. Nós temos meia hora para conversar, me disseram ali. Então, nessa meia hora, vamos aproveitar para conversar sobre isso que nós começamos, essa temática. Não terás outros deuses diante de mim. E o que mais nós lemos em Mateus, no capítulo 6, gente? Buscar em primeiro lugar, isso, crianças, fiquem aqui, vamos conversar, né? Buscar em primeiro lugar o reino de quem? Do Papai do Céu, não é? E a justiça de quem, ó? Quem é que está lá em cima? Deus. Porque todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Então eu quero contar para vocês uma coisa. Eu quero contar para vocês uma coisa que aconteceu com a gente, tá? Quando você passa bastante tempo na igreja, você passa por momentos que você está se sentindo mais perto de Deus, e tem dia que a gente não está com vontade nem de ir na igreja. Vocês já se sentiram assim? Eu não sei se hoje alguém aqui entre nós está se sentindo cansado, desmotivado, sem vontade de vir para a igreja. Ontem eu encontrei um amigo, e esse meu amigo estava falando algo que nunca ninguém me falou. Ele disse assim: a igreja está perdendo os jovens porque ela não está conseguindo conversar na mesma língua com eles. A igreja não está conseguindo fazer com que as crianças se interessem porque ela insiste na linguagem João Ferreira de Almeida.
Eu não estou criticando a Bíblia João Ferreira de Almeida, muito pelo contrário. Mas a gente precisa parar para entender uma coisa. Por que vocês acham que Jesus contava historinhas, jovens? Para prender a atenção. Quem mais? Por que Jesus contava historinha? Por que Jesus contava historinha? Porque fica mais fácil de entender? Ele falou que é porque fica mais fácil de entender. Né? É isso? Olha, eu não sei quantos de nós já fizemos o exercício de abrirmos a Bíblia e compararmos a linguagem da linguagem de hoje com a linguagem que tradicionalmente é usada, que é a linguagem João Ferreira de Almeida. O português da João Ferreira de Almeida é um português muito culto, muito erudito e às vezes de difícil entendimento para pessoas que estão acostumadas com uma linguagem não coloquial, muito mais simples e principalmente a linguagem que vocês utilizam nas redes sociais. Estou falando alguma coisa difícil, alguma coisa que vocês não concordam? Quantos de vocês concordam que era mais fácil de entender a Bíblia se vocês tivessem uma linguagem mais acessível, mais fácil? A mão está pesada ou vocês podem levantar a mão se vocês disserem aqui? Ah, que legal. Quantos de vocês já fizeram uma vez e conseguiram terminar até o final o ano bíblico? Sabe aquele programa da igreja que a gente lê da escola sabatina? Quantos de vocês têm? Lição da escola sabatina. Não precisa levantar a mão, tudo bem, é só para... Tá. A escola sabatina em igrejas continua sendo o coração da nossa igreja. As nossas crianças, elas precisam, desde o início da vida espiritual, terem o costume e o contato com a literatura que é preparada dentro da linguagem acessível para elas. E na medida em que eles vão crescendo, a linguagem vai mudando e nas lições, acho que do primário para frente, já tem a orientação do ano bíblico. O que acontecia? Na idade deles, o que acontece? Você começa a ler e quando você não consegue entender, aquela leitura te dá... Alguém acertou. Quem foi que falou aí? O quê? Sono. Era para dar sono? Era ou não era? E aí quando você lê uma coisa com sono, você consegue se concentrar naquilo que você está lendo? Filhinha, você trouxe aquela sua Bíblia especial? Vem cá. A Maria Eduarda, ela sempre gostou muito de ler. E aí ela ganhou um presente. Eu não vim aqui para fazer divulgação de literatura, tá bom, gente? Eu só estou dizendo de um cuidado que nós podemos ter para que a nossa juventude se interesse um pouco. Ela tem uma Bíblia ilustrada. Eu vou passar essa Bíblia ilustrada para os jovens, para que eles possam dar uma olhada e depois eles vão me falar um pouco se eles achariam interessante ler as histórias da Bíblia dessa forma. Vão vendo alguma coisa e vão passando durante a nossa conversa, tá? Filha, vem cá um pouquinho. Conta para a igreja o que você acha, o que você sente em relação a conhecer a Bíblia, as histórias da Bíblia, por meio de uma literatura adequada para a tua idade. Não entendi nada. Ela não entendeu nem o que eu perguntei, tá vendo? Falar numa linguagem acessível. Filha, você consegue aprender bem com essa Bíblia aí? Sim, bastante. Se eu te pedir para contar uma história, você consegue? Só lendo, né? Mas explicasse um pouquinho, você explica? Uma história qualquer que você goste? Depois. Ela está com vergonha, mas consegue. Gente, isso é linguagem. Se eu perguntar para vocês o que é zeugo, alguém sabe o que é zeugo? Zeugo. Z de Z mesmo, de zebra. Z-U-G-O. Zeugo. Vamos lá, o que é zeugo? Ninguém, né? Porque a palavra zeugo, o vocábulo zeugo, nesse momento para vocês não traz nenhuma imagem. Nesse momento, vocês não conseguem mentalizar a que tipo de objeto isso se refere, que é o significante e o significado. Eu estou falando de linguagem.
Para as coisas terem sentido, você precisa ter um nível mínimo de compreensão. Na Grécia Antiga, havia um instrumento musical que era parecido com uma gaita de fole, que era uma flauta com 2 saídas. Vocês devem ter visto em algum momento uma gaita de fole. E essa gaita de fole, ela tinha 2 saídas transversais e uma base para sopro. Agora, se eu perguntar para vocês o que é zeugo, vocês sabem o que é? Quando eu pergunto o que é zeugo, igreja, levantem a mão aquele que conseguir dizer que conseguiu ver uma imagem do que é zeugo. O que é zeugo, igreja? Vem uma imagem na cabeça? Vem uma flauta antiga. Um vai pensar numa flauta maior, menor, mas vocês já sabem que é um instrumento musical com 2 saídas de som e um pino de assopro. E assim nós vamos adquirindo conhecimento, nós vamos conseguindo construir uma linguagem que consiga compreender aquilo que nós precisamos interpretar do mundo e daquilo que lemos. A Bíblia tem muitas palavras que são difíceis de entender. Então, a igreja, os adultos, aqueles mais experientes, têm sim um dever, uma responsabilidade. E por que não dizer também os professores de escola sabatina, os pregadores, de tentar, na medida do possível, quando vierem aqui à frente, falar para todas as pessoas, falando numa linguagem que todos eles possam compreender. É o primeiro ponto para que o culto, a adoração a Deus se torne algo interessante, nunca enfadonho, sonolento ou cansativo. Então, dentro desta concepção, e nós estamos hoje fazendo uma reflexão sobre a maneira como nós estamos transmitindo o quê? A mensagem do Evangelho. Nós fomos chamados, Jesus disse, ide, pregai o quê? O Evangelho a quem? A todo mundo, não é? A todo mundo é só para os adultos? A todo mundo é só para as pessoas que fazem parte desse seleto grupo, dentro deste universo de 350 mil habitantes? Não. Então, a igreja pode estar perdendo o sentido de missão. E aí o que acontece? Não estamos falando na linguagem acessível a todos. E eu quero falar com vocês uma coisa. Lá em Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 3, tem um texto. Nós temos a Bíblia na linguagem de hoje para projeção? Se não tiver, eu leio aqui na minha. Eu esqueci de trazer a minha, então eu vou... Esse verso eu leio aqui para eles, tá? Queridos, olha só. Está escrito, eu vou ler na linguagem de hoje, aqueles que estiverem na nova tradução da linguagem de hoje. Se vocês estiverem acompanhando na Ferreira de Almeida ou em outras versões, vocês já aproveitem para comparar a acessibilidade da linguagem, tá? Lembre-se disso. Nos últimos dias haverá tempos difíceis. Então vamos lá? Verso 2, eu vou dar o celular e o microfone. E vocês vão ler, cada um vai ler um versículo, tá bom? Sério? Quem tiver muito tímido, com vergonha, não precisa, passa para o outro. Vamos fazer assim? Vocês me ajudam? Pode ser, vai passar direto assim? Ah, me ajudem, vai, ó. Vou virar de lado, a letra não tá pequena, tá bom esse tamanho? Então tá, vamos lá. Eu dou o microfone. Igreja, acompanhem na de vocês, tá? Vamos voltar para o 1. Cada um lê um verso e vai passando para o lado. Lê 2, se quiser. Lembre disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis. Pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião. Aqui, ó. Tá no 3, tá bom? Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Verso 4. Verso 4, tá aqui, tá?
Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a de Deus. Ele tá marcado. Aqui, ó. O 5, ó. Até onde? Terão até o número 6. Até aqui, vai. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas, com as suas ações, negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Verso 6. Alguns deles entraram nas casas. Entrarão nas casas, né? Tô perdido. Mas é isso que exercita, vocês precisam exercitar. Perdeu? Achei. Vai, pode ler. Ele achou. E conseguem dominar as mulheres fracas, que estão cheias de pecados e que são levados por todo tipo de desejos. Pode ler. Filha, pode ler mais um pedaço? A 7? É. São mulheres que estão sempre tentando aprender, mas nunca chegam a conhecer a verdade. Pode continuar. Saiu aqui, pai. Assim como Janes e Jambres foram contra Moisés, assim também esses homens contra a verdade. Eles perderam o juízo e fracassaram na fé. Mas não irão longe, pois todos verão como eles são tolos. Foi isso que aconteceu com Janes e Jambres. Obrigado, filha. Então, vocês leram que nos últimos dias haveriam tempos de grande dificuldade, tempos difíceis, porque as pessoas, elas seriam diferentes. Elas seriam levadas pelos seus desejos carnais, elas seriam pessoas que iam fazer a sua vontade louca, eram pessoas que falariam mal uns dos outros, seriam pessoas que não compartilhariam nada, seriam as pessoas dos últimos dias desse mundo, serão pessoas assim. Quando vocês olham para o mundo aí fora, vocês conseguem ver pessoas assim? Pessoas malvadas, pessoas que praticam o mal sem nenhuma preocupação com as consequências. Vocês já conheceram pessoas assim nos meios onde vocês convivem, nas escolas, nas ruas, nas rodas de amigos? E aí, quando você aprende a ser diferente, é fácil ser diferente? É fácil não se misturar com a roda daquelas pessoas que ficam tirando sarro dos coleguinhas? É fácil você ficar à margem daqueles que podem fazer coisas que você não pode? E aí, quando você pensa no que os seus pais dizem que não pode, você pensa porque não pode, ou você simplesmente se revolta porque você não pode? Quando Deus diz não, igreja, por que Deus diz não? Em vez de perguntar por que Deus diz não, por que não deveríamos perguntar para quê? Qual é o propósito? Qual é a finalidade? Quero contar para vocês uma coisa que aconteceu ano passado. Na verdade, há cerca de 3 anos, a Maria Eduarda tem sofrido com um problema no sistema imunológico dela. E esse problema no sistema imunológico nos levou até o Hospital AC Camargo. O Hospital AC Camargo, para que vocês que talvez não conheçam, ele é um hospital muito bom e ele é um dos maiores e melhores hospitais para tratamento do câncer. E o câncer vocês conhecem, sabem o que é, né? O câncer é uma doença em que a célula
cancerígena, a célula afetada, ela começa a destruir o seu próprio corpo, né, por meio de uma, vamos falar numa linguagem mais acessível, né, ela se multiplica de uma forma errada, né, ela se multiplica demais e ela acaba se alimentando de tudo que está em volta e destruindo o seu sistema, destruindo o seu corpo. E ela pode correr pela corrente sanguínea e aparecer em outros lugares no seu corpo. E o que aconteceu? A Maria Eduarda, ela ficou com o sistema imunológico dela tão abalado que surgiram nódulos, tá? Linfomas, eram linfonodos. Um apareceu embaixo do braço, né, filha? E um aqui assim na perna, né? Aquelas ínguas fortes que você sentiu. Então o que acontece? Ela nunca foi uma criança muito saudável. Ela sempre teve uma dificuldade muito grande com relação a esse aspecto de saúde. E nós nunca soubemos, nunca conseguimos identificar que ela tinha um problema no sistema imunológico. Tá? Então, e vocês vão entender o que isso tem a ver com vocês daqui a pouco. O que aconteceu? Ela foi numa viagem para o Nordeste e lá ela foi picada por algum inseto. E esse inseto nós não identificamos, mas o corpo dela reagiu muito mal a essa picada. Então ela teve uma crise alérgica. E essa crise de alergia dela começou a provocar alergia após alergia. O sistema dela parece que explodiu. E aí ela não podia ter contato com pó, contato com pernilongo, ficou extremamente sensível o sistema imunológico dela. E aí começaram a surgir feridas no corpo e essas feridas, elas infeccionavam. E essas infecções, elas geravam feridas grandes, feridas com pus, e ela começou a tomar antibióticos, tratamentos muito fortes, remédios que tinha que ficar tomando sempre. Chegou um momento que não estavam mais fazendo efeito. Até que chegou o clímax dessa doença, ela teve esses linfomas. Começaram com ínguas, com muita dor, ela não conseguia nem abaixar o braço. E aí o médico encaminhou, o médico do Hospital C. Camargo, a junta médica avaliou, falou que não tinha condições de dar com precisão a situação, o diagnóstico, mas que ela precisava ser urgentemente encaminhada para fazer exames de ressonância, exames de imagem. E aí ela foi para o laboratório. A médica que estava executando o exame, que estava fazendo o exame para ela não falava nada, era aquele silêncio total. Minha esposa estava nesse dia, eu não estava. E aí ela perguntou, mas doutora, a senhora viu alguma coisa? Ela falou, claro que eu vi. Ela falou, mas o que? Ela falou, olha, eu prefiro não passar diagnóstico, porque para dar diagnóstico você precisa de todo o conjunto de análise, de exames para poder falar. Mas aqui nós chamamos isso de linfoma. Irmãos, 40 dias e 40 noites com diagnóstico de linfoma. Fácil? Com uma filha de 8 anos, reclamando de dor, com uma doença que não, aparentemente incurável. Mas é impossível para Deus? Não, não há. Não há, amém? Amém. 40 dias de alto clamor. Eu tenho certeza que até esse momento eu sabia o que era orar. Eu ouvia falar sobre clamar, mas a palavra clamor, assim como a palavra zeugo para vocês essa manhã, passou a ter para mim outro significado. Saber o que é clamar. Quem já precisou clamar por um ente querido num leito de morte, por alguém num hospital, por alguém que sofreu um acidente, ou numa situação de grande perigo, de grande risco, sabe do que eu estou falando. Quem já teve suspeita de um problema terrível de saúde, também sabe o que é autoclamor. Quem já precisou de uma grande intervenção divina na sua vida para cuidar de filhos com problema com drogas, também aprendeu o que é o autoclamor. Amém? E amém, porque ninguém que eleva ao céu o autoclamor fica sem resposta.
porque o nosso Deus, Ele não mudou. O mesmo Deus de Moisés, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, Deus de Jacó, é o teu Deus, é o meu Deus, é o nosso Deus. É para Ele que criou o mundo, que estendeu sobre a terra tudo aquilo que nela existe. É esse Deus poderoso que está ouvindo e aguardando o teu alto clamor. E nós estamos vivendo uma coisa chamada letargia espiritual. Letargia, agora eu falei difícil? Letargia, sabe o que é letargia? Congelamento, paralisação. A igreja está vivendo dias de paralisação, congelamento. Às vezes o assombro, às vezes o medo, às vezes a timidez, ela faz com que a gente não fale para as pessoas lá fora o poder do Deus a quem nós estamos servindo. E aí eu volto para a Duda, e vocês vão entender por que eu estou falando isso. Olha, vem cá, filhinha. Ela ainda está em tratamento, ainda tem feridas, mas vocês não têm ideia de como elas eram, por todo o corpinho dela. Ela tem vergonha, ela não gosta de ficar com o corpinho à mostra. Mas, agora voltou um pouquinho, mas já está em cicatriz. Nunca mais ela teve infecções nas feridas. E sabe o que mudou na vida dela? Eu vou contar para vocês, se você quiser sentar, pode sentar, tá bom? Ela está com vergonha. Igreja, nós voltamos lá, porque não tinha agenda para voltar antes desses 40 dias. E foi 40 dias ali, ó, joelho no chão, orando, alto clamor. Fomos levar essa menina, vocês não têm ideia da distância que ficou da minha casa até aquele hospital. Parecia que eu estava indo para o Japão de carro, para chegar naquele lugar, com a minha esposa. Quando lá chegamos, tínhamos que ficar aguardando, e é um hospital totalmente diferente, viu? Quem já foi lá? Vocês sabem do que eu estou falando. Você chega num hospital aqui do lado, num hospitalzinho regional, em qualquer outro hospital, você não sabe o que as pessoas têm. Pode ter um gripado, pode ter alguém com um corte no dedo, mas nesse tipo de hospital você sabe por que as pessoas estão lá, não é verdade? O olhar das pessoas é até diferente num lugar desse. É um lugar que cheira a morte, gente. É um lugar que cheira a morte. Aí você abre a Bíblia em Salmo 91 e você lembra: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, o que vai fazer? Eu não vou temer, porque quem está comigo? É assim que você se sente nessa hora. Sabe? Desculpem. Você chega nesse lugar e você vê que o médico pega aquele monte de exame de tudo que vocês imaginarem, e chama o outro médico, e vão para uma outra sala, e você fica sentado naquela agonia, e vem 3 médicos para a sala, e aí você fica ali sozinho, olha pelo vidro e vê a brinquedoteca, e essa menina de cabelo tão grande, brincando com uma menina com lenço na cabeça, com a mesma idade dela. É fácil para um pai? Não, nunca vai ser. Mas se nós, que somos pais humanos, falhos, pecadores, nós sabemos desejar e dar boas coisas para os nossos filhos, nosso Deus que está no céu, com certeza Ele é o galardoador de toda boa dádiva, porque todo bom dom perfeito vem de onde? Vem do alto, igreja. E aí o chefe foi chamado, o chefe da equipe médica, e veio conversar conosco e disse assim: olha, eu preciso dar a vocês talvez a melhor notícia que eu poderia dar. Eu sei que o problema dela é importante e é grave, mas não é nada que mereça estar aqui. Vocês estão no hospital errado. Amém? Esse médico falou isso chorando, irmãos.
lágrimas nos olhos, emocionado, dizendo: eu não costumo ficar assim, mas eu agradeço a Deus por quando eu posso dizer isso para um diagnóstico de uma criança, porque agora eu posso dizer para vocês, ela está em paz, ela vai ter todo o futuro dela pela frente. O diagnóstico dela estava impreciso, não é errado, porque o que aconteceu, como o sistema imunológico dela teve uma reação muito forte, então ele criou linfonodo reacional, é o nome. É uma reação muito extrema para uma alergia. E essa alergia, ela chegava até o ponto de infeccionar, porque ele criava feridas para expulsar os agentes, né, nocivos, a poeira. Então fez teste alérgico, viu que alérgico a ácaro de pó, principalmente a ácaro de pó, algumas outras coisas, mas eles disseram lá no hospital, no AC Camargo, que ela não tinha alergia a outras coisas. Levamos no 9 de julho porque encontramos lá uma médica renomada, especialista em alergia infantil. E ela falou que ela não tinha nenhuma alergia alimentar. E é nisso que eu quero chegar com vocês. Ela não tem alergia de comida. Não vamos tirar nada de alimento dela, vamos tirar o pó. Gente, nunca fiz tanta faxina na minha vida. Vocês não têm ideia do que a minha mulher fez lá naquela casa. Pegou todos os bichinhos de pelúcia, não foi, filha? Até os bichinhos do namoro que ela guardava, foi tudo embora, irmãos. Ela fez uma sessão do desapega ali, mandou tudo embora. OLX nos bichinhos, foi tudo. Tapete, cortina, recolheu, passava pano, aquela doideira, de manhã e de noite, de manhã e de noite. Respondem para mim, melhorou? Não. Voltamos lá. Taca antibiótico na menina de novo. Não melhorava. E aí a médica disse: olha, eu tive o que ela teve e sarei com uma vacina que eu tomei por 5 anos. Essa vacina não tem de prateleira, vocês vão ter que encomendar. Eu vou passar aqui os compostos, tudo que tem que ter nessa vacina. Tem um laboratório no Rio de Janeiro e um laboratório aqui em São Paulo. Vocês vão lá, peçam um orçamento, tá aqui a guia e vocês resolvem lá. Fomos lá. Sabe para quanto tempo dá para usar aqueles frasquinhos? São 4 frasquinhos. Dá para usar por 3 meses. Chuta o preço desses 4 frasquinhos. Quanto? R$500 cada potinho, cada frasquinho. R$2.000 a cada 3 meses de vacina para ela tomar por 5 anos. E associado com outros antibióticos, com outros medicamentos, ela começou a passar mal no caminho para a escola. Vontade de desmaiar, com dor no estômago, antibiótico agride, medicação forte. E tome remédio na menina. E não fazia efeito, irmãos. E aí a minha esposa, uma noite, falou: amor, eu acho que nós estamos pecando. Como assim? Estamos pecando porque nós já levamos ela para todos os médicos. Nós temos vasta literatura de saúde aqui em casa e nós não fizemos ainda uma mudança do regime alimentar para tentarmos aquilo que nós nunca tentamos. Nós não vamos conseguir resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. E nisso a igreja também tem que pensar. Nós não vamos no evangelismo e nas nossas práticas de influência no meio da nossa comunidade, da nossa sociedade, conseguirmos resultados melhores fazendo as coisas do mesmo jeito. Já pararam para pensar nisso? E como é que nós vamos pregar a mensagem de saúde lá fora se nós não tivermos uma experiência pessoal com isso? Vocês acham que alguém pode oferecer aquilo que não tem? Se eu te pedir R$10 e você não tiver, você vai fazer o quê? Você vai dizer: sinto muito, não é? É. Não tenho. Não. Como que você pode me dar conselho de vida natural se você não vive uma vida natural? Não sei. Não tem. Eu não vim aqui, irmãos, para falar disso. Eu vim aqui para falar de mudança de direção. Deus queria
talvez por meio dessa provação que passamos, fazer com que nós tivéssemos uma forma diferente de ver a mesma coisa. Dependendo do lado onde você está de uma mesa, você enxerga a situação, de um cenário, você tem uma percepção das coisas. Recebemos a visita de alguns irmãos da Igreja Adventista no encontro que a minha esposa fez de ex-colegas de classe. Elas estudaram juntas, fizeram faculdade juntas, e aí resolveram fazer um encontro. Nesse encontro veio uma jovem adventista, amiga da minha esposa, e almoçaram lá na minha casa. E aí ela estava contando para nós a história muito parecida com a da Maria Eduarda, do filho dela. E ela falou: meu filho foi curado pela dieta, pela mudança do regime alimentar. Nós procuramos o irmão Manuel na Lapa. Quem conhece? Opa! Amém, Deus seja louvado. Que bom que a Igreja Adventista dispõe de tantas pessoas como ele. Pessoas que se dedicaram a conhecer e a disseminar. E aí o que nós fizemos? Levamos a Maria Eduarda lá no irmão Manuel. A minha esposa me convenceu a tentar. Fomos lá. E aí ele olhou para as feridas, olhou para ela e falou: ela está com problema de intestino. Essas coisas todas aí que vocês estão contando, que o médico falou, é tudo nome bonito para a mesma doença. Porque todas as doenças da pele, elas nascem no intestino da pessoa. Quer falar, filha? E olha que eu tava com blusa de calça. Ele viu as feridas do rosto, né? Só. Ele falou: o problema da saúde está no intestino. Você estraga o teu intestino com aquilo que você come. Então, se você mudar o que você come, teu intestino volta, ele limpa, tua pele sara. E aí ele passou para nós como deveríamos fazer, e que ela não poderia se alimentar de óleo, fritura, gordura, açúcar, leite, carne e derivados. Fácil, né? Com essa vida corrida, de acordar cedo, ir para o trabalho. A minha esposa trabalha em Barueri, ela é professora lá, municipal, e ela optou por não dar aula de manhã e de tarde, para ter tempo para cuidar das meninas. Então ela entra 1h da tarde lá, mas a manhã dela é cuidando das crianças, preparando as coisas em casa e tal, leva as meninas para a escola, as duas, volta com elas 7h da noite, 7h30, chega em casa. E aí, a alimentação, ela estava fazendo o quê? Uma comida para nós e uma comida para ela. Tá certo isso, igreja? Não. Quando Deus quer uma bênção dentro de uma família, Ele quer para um membro só ou Ele quer para todo mundo? É, para todo mundo. Então nós decidimos não fazer mais 2 comidas, estamos fazendo apenas uma comida. E sabe o que eu estava orando há pouco tempo atrás? Senhor, meu Deus, me ajude a gostar de comer arroz integral. Gente, simples assim. Não tinha coisa mais chata para mim do que comer arroz integral. Falo para vocês. Agora, se você tiver arroz integral, eu vou almoçar na sua casa. Hoje não. Meus irmãos, eu como com gosto arroz integral agora. Estamos há 4 meses nesse tratamento. 4 para 5, né, filha? Maria Eduarda não come mais carne. Maria Eduarda não come... A nossa alimentação mudou. Nós não usamos mais óleo na nossa casa. Só o azeite extra virgem. A alimentação mudou. Não existe mais McDonald's na nossa vida. Aí os jovens ficam: ai, que é isso? É tão gostoso. Mas o pecado é gostoso. Porque se fosse ruim, ninguém pecava. Já pensou nisso? Fazer as coisas erradas nem sempre é chato de fazer. O problema é que ela cria uma crise de consciência. Porque o apóstolo Paulo falava: aquelas coisas que eu quero fazer, que eu sei que é certo, eu não faço. Mas aquilo que é errado, eu estou fazendo sempre. E olha, essa era uma luta minha, desde quando eu tinha a idade de vocês. E continua sendo uma luta hoje. A verdade é que até que Jesus volte, nós teremos, vocês e os adultos, a mesma batalha. Que é a batalha para a gente escolher de que lado que nós vamos ficar. Se nós vamos fazer a vontade de Deus, ou se nós vamos fazer o quê? A nossa própria vontade.
Lá em Colossenses, nós não vamos ter tempo de ler, que eu prometi terminar. Lá em Colossenses, no capítulo 2, vocês leiam em casa hoje, porque lá está escrito o seguinte: às vezes as pessoas acham que é loucura o jeito que vocês escolheram viver. Mas, elas acham isso porque a vida especial, diferente, santificada de Cristo, aquela vida no céu, ainda não foi mostrada nem para vocês e nem para eles. Nós estamos esperando, porque lá em Hebreus, no capítulo 11, no verso 1, está escrito que a fé é a certeza que nós vamos receber aquilo que nós estamos esperando. Você esperou uma promessa já há muito tempo? Alguém já te prometeu alguma coisa há muito tempo e você teve que esperar? Tem alguém ali que está esperando um patins no Natal. Que é um patins de todo jeito, e todo dia fala desse bendito desse patins. Ela tem um probleminha que eu acho que vocês não têm, ela é ansiosa. Então, se prometer alguma coisa para ela, você vai ser cobrado. Então, Deus fez promessas lindas, maravilhosas na Bíblia. E uma delas está lá nos 10 mandamentos. Qual foi? Vocês sabem? O que Deus prometeu nos 10 mandamentos? Opa, peraí. Escutem aí, igreja. Honrar o teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias na terra. Quem aqui quer viver bastante? Quem aqui quer viver bastante, igreja? Então a Bíblia diz o quê? Honra teu pai e tua mãe. Vocês acham que a Maria Eduarda gostou da ideia de mudar o regime alimentar? Quantos aqui acham que ela gostava muito de comer as coisas que ela não pode mais? Viu aí, filha? E quantos de vocês vão orar pelo menos uma vez para o Papai do Céu ajudá-la nessa batalha difícil? Tá vendo, filha? A igreja vai orar por você. Nós devemos sempre orar uns pelos outros, porque as minhas dificuldades, as minhas provações, as minhas lutas são diferentes das lutas de vocês, mas todos nós estamos aqui na mesma batalha, na batalha contra a carne, na batalha contra as vontades de fazer aquilo que nós não podemos fazer. Essa é a luta cristã que não acaba. E ela vai acabar no céu, porque quando Jesus voltar, nós seremos transformados. E essa natureza pecaminosa vai ser arrancada de nós. E aí nós vamos poder viver com uma natureza perfeita, incorruptível. E não vamos sentir falta do pecado. Mas nós vamos estar o quê? Desfrutando da presença de Deus. Irmãos, os resultados já aparecem na saúde dela. Os resultados já aparecem na minha saúde. De dezembro para cá eu perdi 13 quilos. Tá? E a maior parte desses quilos eu perdi nos últimos 6 meses. Aquele que quer perder peso, faça. Amanhã nós vamos começar uma dieta de depuração do fígado. Porque o fígado, ele é o órgão responsável por filtrar tudo aquilo que você come. Um fígado doente não filtra as toxinas, seu sangue se contamina. Você fica doente. Tem assunto, gente, para conversar por muito tempo, mas nós não temos mais tempo. Mas lá em Isaías, no capítulo 29, lá no verso 11, eu gostaria de ler para vocês. Eu lamento, peço desculpas porque nós não temos tempo para falar tudo o que programamos e gostaríamos, mas se houver uma nova oportunidade, voltaremos e vamos conversar melhor, tá bom? Isaías, no capítulo 29, e hoje eu estou ótimo para errar, porque é Jeremias, vamos para lá? Pulem, esqueçam Isaías. Jeremias 29, vamos lá. Jeremias 29, 11, vocês conhecem bem. Vocês vão ler em casa Isaías capítulo 59, porque nós vamos pular. Porque lá está escrito que com certeza a mão de Deus não está encolhida para não salvar vocês. O ouvido de Deus não está surdo que não possa ouvir vocês, a nós. Isso está em Isaías 59. Mas são os nossos pecados que causam separação entre nós e Deus, de modo que nós não conseguimos perceber a vontade dele para a nossa vida. Mas em Jeremias capítulo 29, no verso 11, está escrito, Deus disse assim, olha,
porque eu sei os planos que eu tenho para vós, planos de paz e não de mal, para dar a vocês esperança e futuro. Amém, igreja? Amém. E ele diz: então me invocareis e passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Eu não sei o que você tem pedido a Deus, mas Ele vai ouvir. Amém? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Sabe, a minha esposa disse: amor, logo no primeiro mês de tratamento, sabe por que eu acho que ainda não fez efeito? Porque nós ainda falta dar o último passo. Sabe qual é o último passo, igreja? Alguém quer arriscar? Qual é o último passo? Você pode fazer tudo. Lá em 1 Coríntios 13 está escrito que eu posso fazer qualquer coisa, mas se não tiver amor, nada teria sentido, de nada valeria, não é? Você pode fazer tudo para Deus, mas para que as coisas façam sentido, para que você realmente consiga fazer as coisas por amor, você precisa do quê? Você precisa dar o passo da fé. Pedro conseguiu andar na direção de Cristo ao descer daquele barco sobre as águas, porque ele deu o passo da fé. Ele afundou quando passou a achar que ele estava ali por suas próprias convicções, forças. Mas quando você olha para Jesus e caminha na direção de Cristo, reconhecendo que você não é nada, reconhecendo que Ele sabe o que é melhor para você e que Ele não vai te desamparar, você consegue dar o passo da fé. Minha esposa disse: o passo da fé é abandonar esses remédios de R$2.000 aí. E não é para guardar dinheiro, é porque ou você vai fazer o tratamento da fé, ou você vai fazer o tratamento dos homens. E até então, eu estava querendo os dois. Não era, filha? Ai, amor. Mas, sabe, isso é normal nosso, do ser humano. Ai, amor, vamos abandonar o que a doutora falou? Falou: nosso Pai do céu é o médico dos médicos. Se Ele nos guiou até aqui para mudar a nossa alimentação, para curar a nossa filha com a mudança da alimentação, é esse o único caminho que nós vamos seguir, e nós vamos juntos nisso. Eu falei: amém, então vamos. Oramos, elas oraram lá no consultório, oramos em casa e abandonamos a vacina. E 3 anos de tratamento que estava acontecendo já, nada, nenhum remédio fez efeito. 1 ano de vacina não fez efeito. Agora, com 4 meses de tratamento de alimentação, ela só tem as cicatrizes, as feridas acabaram. Isso nunca tinha acontecido. Para a honra e glória de Deus, essa é a prova viva de que quando nós escolhemos dar o passo da fé, quando nós escolhemos ouvir aquilo que Deus tem falado ao nosso ouvido, por meio dos nossos irmãos, por meio daqueles que são escolhidos para vir aqui à frente para falar, por meio dos livros de saúde que a igreja tem, por meio da mensagem do Espírito profético, nós não temos do que nos arrepender, porque é Deus quem dirige a sua igreja. E a igreja vai ser relevante quando ela recuperar o seu sentido de missão e passar a compreender que vocês não estão aqui para esquentar cadeira ou para ficar aqui escutando o sermão. Vocês foram chamados para serem as pessoas que vão fazer a diferença onde vocês forem. Se as pessoas lá fora não tiverem condições de ouvir, não tiverem abertura, não te derem espaço para falar de Jesus, fale de saúde. Só que se lembre, ninguém dá aquilo que não tem. Faça a experiência, porque Deus diz: fazei prova de mim, se eu não vou abrir as janelas do céu e vou derramar sobre vocês bênção sem medida. Amém, igreja? Eu fico feliz porque consegui pelo menos dizer o que foi dito. E eu tenho a certeza que se no coraçãozinho de vocês esse mesmo sentimento, esse mesmo desejo de permitir que Deus faça essa transformação no nosso viver diário, Deus vai operar milagre na vida de vocês, como tem operado na minha família. Amém? Eu quero chamar a Maria Eduarda para cantar o último hino.
Um hino que, quando escuto, tem muito a me tocar, a me falar sobre a história da transformação e do milagre que Deus tem feito na vida dela. Porque quando tudo parece estar perdido, quando tudo falha, nós não temos para onde ir. O nosso único socorro, a nossa única bendita esperança é nos apegarmos a Deus, porque é Ele quem vem nos socorrer. Que Deus seja louvado.
Quando olhamos essas histórias, a fé, ela acaba ganhando a cada dia um novo significado para nós. Eu tenho certeza que existem desafios para a fé de cada um de vocês. Não importa a idade, não importa o problema. Mas o Deus que vai se levantar para resolver o teu problema, para batalhar na sua frente e para te dar a vitória, é um Deus que foi capaz de abrir o Mar Vermelho para o seu povo passar pisando a terra seca, quando tudo parecia perdido. Já pararam para pensar que às vezes Deus nos faz trilhar caminhos, por caminhos que parece que vão nos levar ao fim? O povo de Israel achava que tinha sido conduzido para a morte, porque tinha o mar na frente deles e do outro lado vinham os soldados do faraó. E quando não parece que existe saída, Deus abre o mar para você. Mas para atravessar o mar você precisa do passo da fé. Você precisa caminhar. Nem sempre é fácil. Esse passo da fé, ele exige uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento. Mas se você tiver a coragem de dar o passo da fé, aquilo que precisa ser mudado na sua vida vai ser mudado. E eu tenho certeza que aquilo que precisa ser restaurado na sua vida, seja o teu lar, seja o teu casamento, seja a tua saúde, seja o teu emprego, seja o que for, Deus vai restaurar. Porque o nosso Deus é o Deus de milagre, é um Deus de promessa, é um Deus que não mente. E aquela música que nós cantamos tantas vezes na igreja, Deus que não é homem para mentir. O homem mente, mas Deus não mente. E se Ele prometeu que buscando a Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas Ele vai acrescentar na tua vida, não sinta falta daquilo que você não tem. Não sinta falta daquilo que você não pode ter ou não pode fazer. Porque Deus vai fazer você se sentir completo. Porque somente nele seremos realmente completos e vitoriosos. Que Deus abençoe vocês, Igreja de Jardim Brasilândia, os meus irmãos deste lugar. Sejam nesse lugar, irmãos, uma igreja relevante, uma igreja que as pessoas sintam vontade de entrar, uma igreja que as pessoas sintam vontade de abrir os portões, uma igreja que as pessoas sintam vontade de ter. E vocês vão ter a certeza que Deus está dirigindo essa obra. Então vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Pai querido, porque no Teu santo dia estamos aqui para louvar e compartilhar da alegria de estarmos na Tua presença para adorar o Teu nome. Hoje nós falamos um pouco sobre o novo significado que a palavra fé passa a ter na nossa vida a partir do momento em que nós entendemos e interpretamos a Tua linguagem. Fala de uma forma acessível ao nosso coração, Senhor. Aquece o coração dos jovens da Tua igreja. Faça com que eles sintam um desejo veemente, um desejo verdadeiro, Pai, de estarem aqui, de aprenderem sobre o Senhor e de dividirem isso com seus amigos, com seus familiares. Ajuda-nos, Senhor, a sermos portadores da Tua mensagem. Mas para isso, Pai querido, coloca a Tua mensagem no nosso coração. Não somente a mensagem do Evangelho, Pai, mas também a mensagem da saúde, que é uma mensagem que tem aberto muitas portas e muitos corações ao Teu Evangelho. Muitas pessoas têm sido alcançadas, ó Pai, porque elas, por aprenderem a mensagem da saúde, sentirem o desejo de serem também um povo diferente, como a Igreja Adventista. Nesse lugar, queremos ser uma igreja relevante. Portanto, Pai querido, capacita-nos para toda boa obra, porque todo dom perfeito vem dos altos céus. Perdoe os nossos pecados, ó Senhor, mais uma vez te suplicamos, e nos ajude, Senhor, a fazermos uma mudança na nossa vida e a sermos transformados pelo poder renovador do Teu Espírito Santo. Fica conosco, nos leve em segurança e tranquilidade aos nossos lares, e que possamos, ó Pai, refletir naquilo que aqui aprendemos e ouvimos, porque nós te suplicamos tudo isso em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Olá, sejam todos bem-vindos à Igreja
Adventista do Sétimo Dia de Vila Brasilândia. Neste momento vamos mostrar como é simples nos encontrar e seguir nas redes sociais para ficar por dentro de nossas programações. Primeiro passo, veja se você já está conectado com sua conta no YouTube. Segundo passo, com a página do YouTube aberta, basta pesquisar por I-A-S-D Vila Brasilândia. Na pesquisa irá aparecer nosso canal e alguns vídeos que já publicamos anteriormente. Clique no link com o nome da igreja e em seguida em inscrever-se, que está em vermelho. E, se quiser receber as notificações dos novos vídeos publicados, basta clicar no sininho e marcar a opção enviar para mim todas as notificações deste canal. Quando já estiver com sua conta no Facebook, basta pesquisar pela Igreja de Vila Brasilândia, @IASD Vila Brasilândia. Quando a página aparecer, basta clicar em curtir. Também temos um clube de jovens em nossa igreja. Todos estão convidados a participar. Quem quiser saber mais sobre nosso clube de jovens e suas programações, basta pesquisar no Facebook por Oficina dos Ceifadores e curtir a página.